Boa noite, pessoal. Eu vou só esperar aqui um pouquinho para chamar o Dr. Constantino. Vamos lá. Obrigado, Daniel. Daniel Zuckerman. Sou ídolo, sou fã dele, fãzaço, meu ídolo. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Obrigado. Os livros. Sim, depois eu vou fazer um post sobre os livros. Bem legal. Eu vou deixar a live gravada aqui, tá, pessoal? Depois que eu terminar, a gente vai fazer com o Consta até as 7h30. Daí eu vou pegar das 7h30 direto com a Tabita Vaz e a gente vai fazer uma live com ela junto. Vai fazer parte do mesmo pacote. Gostaram do Marçal ontem? Foi divertido, né? Eu gostei também. Consta não está conseguindo participar. Calma. Vamos lá. Aí. Grande Consta. Fala, Marco. Tudo bem com você? Tudo bem, cara? Tudo ótimo. E aí? Boa Dia noite aí. tribulado por aí? Ah, sempre, né? Sempre. Você também passa pelo que eu passo uma horinha antes. Você passava em dose dupla, mas tá tudo certo. Eu passava em dose dupla. Eu passo, agora eu fico meia hora lá com o nosso colega Piperno. Consta, cara, primeiro, obrigado por fazer a live comigo. Queria te agradecer. Eu sei que o seu tempo é apertado. Daqui a pouco você vai entrar para o Jornal Jovem Pan. Não, E. não, não. Hoje não é isso, não. Você, Ah, não? você tá, Ah, é você verdade. tá por Esqueci. fora. Hoje é um programa Esqueci. sagrado. Programa Sagrado Poker Nights. É verdade. E queria, queria começar, Consta, trabalhando um tema que eu acho muito legal e que as pessoas, às vezes, elas te conhecem pelos meios de comunicação, pela Jovem Pan, pelos seus cursos, mas tem um ponto que eu acho legal para o pessoal conhecer e tomar noção a respeito da importância que isso teve na sua vida. Queria saber quando que para você a bolha estourou? Quando que você se descobriu como um liberal, como uma pessoa de viés conservador e isso realmente teve um impacto? Quer dizer, para mim, eu tenho uma data onde isso começou a acontecer, mas tem aquele momento da virada de chave. A epifania, né? A Não, olha epifania. só. No meu caso é o seguinte: eu nunca fui de esquerda. Dessa doença eu nunca sofri. Eu nunca fui esquerdista, desde muito moleque eu já era um liberal, meio libertário, por default, por bom senso, por achar absurdo o que meu professor marxista de história na sétima série repetia, por ter um pai que veio de baixo, pobre, empreendeu e conseguiu sucesso na vida. Então eu observava isso, falando essa ladainha toda de estimular a inveja, nós contra eles, o rico é rico porque o pobre é pobre, isso nunca me seduziu. Mas eu fui um liberal que flertou com o libertarianismo. Né? E aí eu achava que tudo era uma pedra filosofal, a liberdade individual, o princípio de não agressão. E eu meio que ignorava nessa época, mais jovem, a importância do entorno, dos valores disseminados, né, dessas crenças, das tradições. E aí, como é que foi a minha epifania? Não foi um momento único, foi uma trajetória. E eu já expliquei isso em alguns livros, e foram basicamente três coisas. Primeiro, eu começar a ler os autores mais conservadores. Chesterton, C.S. Lewis, Roger Scruton e outros. Segundo, minha filha, que eu fui pai muito jovem, com 25 anos, a minha filha entrar na adolescência eu ainda relativamente novo. E eu começar a observar o que o feminismo, o que certas ideias licenciosas e disfarçadas de liberdade faziam com essa geração, com essa garotada, com as meninas. Então foram principalmente isso, leitura e a minha filha atingindo ali uma adolescência. E
O terceiro fator foi realmente eu começar a debater muito, eu sempre fui de debater muito, né, de tretar desde a época de Orkut, para quem lembra disso, foi começar a debater muito com alguns libertários ANCAPs. E aí eu comecei a perceber que eles eram muito rasos, que eles achavam realmente que tinham descoberto ali a resposta para tudo, existia uma arrogância, existia uma torre de marfim ali desconectada da realidade, né? Era uma coisa meio boba. Eu começava a fazer umas perguntas provocadoras, tipo assim, tudo é uma questão de troca voluntária e consentimento. Eu falei, então a partir de que idade isso vale? Não, a partir da idade que você se sustenta. Né? Eu li o Ética da Liberdade do Murray Rothbard. Eu falei assim, então uma criança, tipo o Macaulay Culkin, que fez um filme e ganhou $5 milhões com 5 anos de idade, ele então pode começar a fazer tudo que ele quiser na telha dele, se ele não agredir ninguém. Então vamos poder começar a trocar sexo por sorvete com crianças, se elas se sustentarem. Eles se dissociam dos valores morais, não? Porque eles precisam ter uma resposta mágica para tudo. Eu levava aquilo que a gente chama de reducto ad absurdum. Reduzia mesmo ao absurdo o debate para poder mostrar que, olha, tem brechas nesse naviozinho que você construiu aí que você acha que é muito protegido. E aí comecei a tretar com um monte de ANCAP na época, garotão ali, que eu acho que eles nunca amadureceram muito. Então, foram essas três coisas. Né? Eu brinco que essa terceira etapa é o amadurecimento mesmo. Né? Os libertários ficam revoltados quando eu falo isso. Não, por que você deixou de ser um objetivista, Ayn Rand? Porque eu amadureci. O pessoal às vezes brinca com alguns conceitos que eu trago, falando, você é muito a revolta de Atlas, Marco, você está muito envolvido, absorto nesse mundo. Mas, na verdade, eu trago muito a questão dos valores judaico-cristãos, que para mim, por mais que eu seja agnóstico, para mim são o cerne da civilização ocidental que mantém ela de pé. A questão da tolerância toda, essa é a grande contribuição, né? E, Marco, é a grande contribuição e não precisa ser cristão para reconhecer isso, né? Um grande Douglas pensador... Murray, você viu o Douglas Murray que fez um livro recente sobre isso? Estou terminando o livro dele, estou terminando agora. Legal. E outro mais clássico que está naquele meus Pensadores da Liberdade é o Michael Oakeshott. O Michael Oakeshott, ele era um agnóstico, mas ele era um conservador, porque ele usava um exemplo de como a gente aprende técnicas, como é que o aprendiz absorvia lições do seu mestre em certas atividades. E ele falava assim, muito antes de você poder concatenar isso de maneira racional e desenhar, escrever o manual, era passado, era transmitido de uma maneira intuitiva que o cara não sabia nem explicar. Então, de alguma maneira, vem um legado civilizacional que a gente tem que ter um certo respeito, não quer dizer que não pode criticar, não pode tentar mudar, mas você vai tentar fazer isso em cima de certos alicerces, com cautela, com prudência, com respeito àquilo que sobreviveu ao teste do tempo. E eu acho que na questão que você trata aí, da guerra cultural, tem muito a ver com isso. Porque o denominador comum dessas patotinhas, desses clubinhos todos, qual é? É tentar implodir todo esse alicerce. Eles não querem agregar tijolos, eles querem derrubar o prédio. Então, isso é uma coisa, fazer tábula rasa do passado. Isso é uma coisa muito arrogante, muito arrogante. Sabe uma coisa interessante que eu toda hora me deparo com isso quando a gente debate e fica... Às vezes eu sinto que para as pessoas que escutam a gente fica uma impressão de que nós temos um viés um pouco conspiracionista, porque o que às vezes o pessoal não enxerga que a docência ela é completamente tomada pelo pensamento esquerdista. E não existe aí um método centralizado. Na verdade, o próprio método gramsciano é a descentralização para que isso permeie no ambiente cultural, por sua vez, e acabe influenciando as pessoas. Só que é engraçado, né? Porque eles atribuem a nós essa... e isso acontecia muito quando o debate começou a ficar polarizado. Acho que você devia ouvir isso bastante, mais do que eu. Porque eu estava muito no ambiente da sala dos professores, de sala de aula, e você já estava na Jovem Pan, né, ganhando assim, um espaço gigantesco no Brasil em termos de política mesmo, influência política por meio dos seus comentários. E toda hora a esquerda consegue criar uma maneira de sair da discussão. Então eles apontam para você e falam, para você é tudo esquerda e direita. Não, mas você é um conspirador, isso é uma teoria da conspiração. E você acha que eles estão hoje, né, eles estão com receio de perder essa hegemonia? Você vê de maneira otimista
um futuro no ambiente intelectual que seja mais plural, que abra espaço para um pensamento liberal de direita? Marcos, você jogou muita coisa interessante no ar aí. Vamos tentar fechar e resumir. Em primeiro lugar, as pessoas me conhecem mais pelo aquele embate que você está tendo agora também, ganhando bastante proeminência, que é aquela coisa que você tem que ser sharp, você tem que ser rápido, você tem que pegar ali o cara na falácia e expor na hora para ele ficar numa sinuca de bico. Mas para isso, que é o debate político com P minúsculo, desse dia a dia, desse cotidiano, para o cara fazer bem isso, ele tem que ter um embasamento, né? Ele tem que ter esse background. Quanto mais conhecimento você tiver disso, mais preparado você vai estar para desmontar falácias esquerdistas no ato ali de um embate público. Então, muitas pessoas gostam da treta, mas ignoram que para você chegar lá, você tem que ter se preparado antes. É que nem uma frase que eu gosto que é: o vencedor não se faz no ringue. Ali ele só é conclamado. O vencedor ele se faz com todo aquele preparo que ele teve para chegar ali. Então, é preciso ter esse embasamento, é preciso ler, fazer os cursos que vão te abrir esses horizontes e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para o ignorante, tudo é teoria da conspiração, porque ele desconhece, às vezes, até mesmo aquilo que é confessado. Por exemplo, o sujeito lê o livro Regras para os Radicais, do Saul Alinsky. Como é que ele vai falar em conspiração se o Saul Alinsky está ensinando os seus pupilos a ser um agitador e espalhar caos e derrubar a ordem social? Né? Ensinando a roubar, ensinando a fazer um monte de coisa em nome da revolução. Então, muitas vezes o cara diz assim: isso é teoria da conspiração, porque ele nunca leu os globalistas, ele não sabe que o H.G. Wells e tantos outros confessaram abertamente que sonhavam com um governo mundial para impor uma ordem de cima para baixo, dessa elite arrogante e tudo mais. Então, o cara acha que é teoria da conspiração aquilo que ele não estudou. Isso também existe. E, por fim, sobre as universidades, né, é um ambiente altamente tóxico. Tem um livro do Roger Kimball chamado Radicais nas Universidades, que ele mostra como foi uma ocupação deliberada. Os caras foram destruindo os cânones clássicos, espalhando essa mentalidade, né, de marxista, de luta de classes para dentro da sala de aula. O Paulo Freire é o grande responsável por isso no Brasil. E era dessa popularização, turma. Exato. Então, assim, para você, o resumo da ópera do que você jogou no ar, na minha opinião, é o seguinte: para você derrotar esse tipo de inimigo, você tem que conhecê-lo, que, aliás, é a arte da guerra. Sun Tzu. Se você não conhecer o seu inimigo, se você não tiver embasamento para saber com o que você está lidando, para você entender que a guerra política é apenas a superfície de algo muito mais profundo, que é a guerra cultural, quiçá uma guerra até mesmo espiritual, que tem a ver com esses valores judaico-cristãos e tudo. Se você não entender esse jogo, você está ali de patinho. Eu brinquei que eu vou jogar meu poker sagrado hoje. A gente tem uma regra no poker. Se você está em 30 minutos ali na mesa com desconhecidos e não percebeu quem é o patinho, você é o patinho. Então, assim, você tem que estar preparado para comprar essa guerra, para ir para esse embate. Sem preparo, você está frito. Você está frito. E eu gosto muito da maneira como... Eu gosto muito de estudar a maneira como as pessoas se comunicam e como elas expressam as suas opiniões com sentimento. A esquerda faz isso muito bem. Eu percebo na abordagem de um esquerdista. Ele tenta trazer para você um discurso que comece empático, se ele não te conhece. Então, é interessante a dinâmica, porque como a gente às vezes fica um pouco absorto no debate com o Piperno, no debate com o da Klein, com o pessoal lá da Jovem Pan, o pessoal que liga a TV já fala: eles estão prontos para a briga, né? Eles já estão no ringue. Só que quando você está convivendo socialmente, acontece muito, e comigo aconteceu, você está numa mesa de jantar e a pessoa ela começa a tergiversar sobre temas, às vezes, para ela, né? Para mim não é sensível isso, mas para ela é muito sensível, como racismo, como questão LGBT, feminismo. E eu percebo que ela traz o discurso para você de maneira muito empática, até com um viés um pouco sentimental. E eu sinto que isso gera constrangimento na resposta das pessoas. Então, é o que você falou, como muitas vezes as pessoas não estão preocupadas, ou não sabem, ou não leram, ou não estudaram sobre a temática que é colocada, elas se deixam levar pelo viés empático e acabam concordando. Só que, na minha cabeça, isso acaba gerando um efeito ruim, que é, ela escuta isso várias vezes, e daí ela começa, aquele famoso sem querer, querendo, a acreditar nisso daí.
e ela passa a repetir isso daí também. Então, você acha que a direita também está criando uma maneira empática de trazer as pessoas? Porque o nosso discurso é um pouco mais difícil, né? Ele envolve autorresponsabilidade, ele envolve a liberdade Sim. de errar e ter que assumir o erro, não transmitir para um terceiro. É um pouco mais difícil de trabalhar o nosso discurso de forma empática, você acha? Sem dúvida, eu tenho vários textos sobre isso, né? Eu brinco que o departamento de marketing da direita fracassou, não consegue empacotar boas ideias de uma maneira mais vendável, né? Que fale também ao coração e não apenas à razão. E desde muito tempo, desde que eu falo isso, muita coisa aconteceu nesse sentido para melhor. Então tem inclusive um sujeito que ele é presidente de um grande think tank americano conservador e ele tem um livro chamado The Conservative Heart, onde ele diz exatamente isso. Ele vem do meio da música. Ele acabou sendo economista depois, fez doutorado e tudo, mas ele vem do meio da música, ele era um músico profissional. E ele fala assim, gente, eu cheguei aqui e começo a ver que um bando de liberal, no sentido clássico, um bando de conservador, é economicista demais. Não, o PIB 2%, e não é isso que seduz. Então você tem que conseguir, de alguma forma, falar ao coração também. Mas é como você disse, é uma luta desigual. Nós incutimos a necessidade de responsabilidade. A esquerda vem de vitimismo. Todo mundo é coitadinho. Você está na situação que você está porque o outro te explorou, porque o sistema não permitiu. Então, o discurso da esquerda é um discurso muito mais apelativo às emoções de pessoas que querem conforto, né? Que querem, de alguma maneira, até mesmo, eu falo que o socialismo, na essência, é a idealização da inveja. Da inveja, né? Quando você vira e fala assim, você citou a Ayn Rand, né? Revolta de Atlas, que é um livro maravilhoso. Poxa, ali naquele discurso do John Galt na fábrica, fica muito claro isso. E o Freud entraria com o narcisismo das pequenas diferenças. O rei é algo muito distante, ele tem lá uma vida, os aristocratas, essa elite de Hollywood, é uma coisa muito distante. Agora, se o vizinho tem a grama um pouco mais verde, trocou de carro, está com o carro do ano, comprou um celular novo, isso mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. E a esquerda toca nisso, a esquerda mexe com isso. Então, nós temos que aprender a lidar com esse jogo desigual e tentar reverter o placar. Tem várias formas de fazer isso, né? O Conservative Heart é uma parte disso. Agora, expor também essas estratégias, né, Marco? Por exemplo, a esquerda adora o monopólio das virtudes. Né? Ela rotula você com base na sua suposta intenção maligna e eu sou do bem porque eu digo que eu me preocupo com os pobres e com as minorias. Hoje nós estamos vendo isso com a história da cartinha da democracia aí. É só porque usou o nome, então está defendendo a democracia? Não. Né? Então, assim, é a tirania da visão, a visão estética de mundo, né? As palavras. Você vê um Barroso falando, você vê isso, né? As palavras lindas. Eles acreditam nos discursos, na retórica. É uma visão estética de mundo. Então, desmontar isso é muito importante. O cara que melhor faz isso, na minha visão, é o Thomas Sowell. Para mim, um dos grandes Ele é pensadores maravilhoso. vivos. Né? Ele fala disso, da tirania da visão, do monopólio das virtudes. Eu tenho vários artigos sobre isso, influenciados por Thomas Sowell. E só para fechar, tem muitas pessoas que reagem a certos assuntos polêmicos, como você trouxe, de forma passional. Hoje mesmo conversava com alguém sobre isso, porque falava assim, poxa, surgiu um assunto sobre cloroquina, a pessoa foi grosseira no ambiente de trabalho. Eu falei assim, olha, calma, porque às vezes, para ele, o que ele ouviu foi algo análogo a você, de repente, ouvir assim, não, eu li um estudo aí que a cocaína faz super bem para o corpo. Você vai reagir, você vai pular da cadeira. Então, foi tanta lavagem cerebral e aquilo entranhou na pessoa, sem muita reflexão, sem pesquisa devida, que o cara escutar a palavra cloroquina, para ele já mexeu ali com o instinto. Né? O cara reagiu de uma maneira passional. Então, É o gatilho emocional. É o gatilho emocional. Você tem que levar isso em conta para poder, talvez, ir pelas beiradas, quebrar a resistência. E existem métodos para isso. Mas é interessante, né? Quando a gente passa... E isso que você falou, eu acho fenomenal, que a gente está caminhando, né, por um processo de popularização de debates que antigamente, quando você conversava no meio acadêmico, isso ficava preso naquela seara, na sala dos intelectuais, nos doutorandos, entre grupos de doutorandos e mestrandos. E agora, o que é maravilhoso, e eu acho que isso é uma evolução boa, é abrir as redes sociais, o YouTube, Instagram, e você perceber que tem think tanks
E mais até, canais como o PragerU, que populariza a temática liberal, conservadora, de direita, de uma forma palatável, de uma forma simples de entender. Então, eu acho que, de alguma forma, esse conflito ideológico, essa contraposição a fatos, a ideias, ela vai vir muito no embalo desse novo formato. Né? Eu, por exemplo, adoro seguir o Daily Wire. E no Daily Wire tem um comentarista que eu amo, que é o Matt Walsh. E o Matt Adoro. Walsh, ele faz as reações ao ambiente cultural, né? Então ele fala de desenho, ele fala de comercial. Michael Knowles também faz isso. Só que eu gosto do sarcasmo, da ironia que o Matt Walsh emprega, porque O isso documentário, aproxima as o pessoas. documentário What is a Woman é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi, Sim. do Matt Walsh. Eu sou fã do Daily Wire. Veja, foi bom você citar essa turma do Ben Shapiro, porque muitas pessoas já me compararam assim, você é o Ben Shapiro brasileiro. Uma revista, até a Foreign Policy, já me chamou de Breitbart brasileiro numa reportagem, eu até usei isso para o meu green card. É um belo elogio. Ele era o guru do Ben Shapiro. O Ben Shapiro é mais Sim. novo que eu. O Ben Shapiro é quase da tua idade. Mas ele é o Uhum. meu benchmark. Eu não tenho nenhum problema em ser humilde e reconhecer que pessoas, às vezes, são brilhantes e são mais jovens e tudo mais. Mas por que eu estou mencionando isso? Qual é a função que eu vejo do PragerU, do Daily Wire, do Ben Shapiro, e que, de certa forma, é a minha no Brasil? Eles são o elo entre os pensadores mais profundos, mais parrudos, e o público. Eles consomem esse conteúdo. Eu era um leitor voraz, eu lia 5 livros, 6 livros por mês. Então eu lia esses caras todos, né? Eu mastigava e numa linguagem mais didática e acessível, eu sintetizava isso para o grande público. Então o meu grande papel sempre foi o de intercâmbio, o de ponte entre os pensadores originais e o público. Eu nunca tive a pretensão e a arrogância de me considerar um pensador. Né? Eu já discuti com pessoas isso. Você é um second hand, você está sempre citando alguém. Falei, que bom, eu não tenho essa pretensão de ser original. Eu leio os caras que eu acho foda e eu consigo sintetizar para o grande público. Agora, qual é o recado aqui importante, na minha opinião, Marco? É que a direita está ficando pop. Está ganhando o gosto popular, a gente está furando a bolha, está surgindo muita gente, muita iniciativa como essas aí, do PragerU, do Daily Wire e tudo. Só que a gente vai começar a ver um novo problema que a esquerda sempre teve, que a esquerda é preguiçosa mesmo, mas que é um negócio da repetição de slogans. Porque existe um tribalismo aqui, um maniqueísmo. Aí eu sou da turma da direita. Aí os caras vão começar a repetir um bando de slogan de forma pouco aprofundada, de forma um tanto superficial. E, de novo, nós vamos ter a nossa cota de bobos, né? de pessoas que não sabem nem direito o que estão falando. Então, é importante, daí eu friso esse meu ponto, é importante, quem está nos ouvindo, ter esse desejo de busca pelo conhecimento. Não quer dizer que o cara vai ter que ler todos os clássicos, não. Quer dizer que ele vai ter que estar atento, que ele vai ter que ser humilde, para ele não virar e falar assim, não, isso aí, não sei o quê. Não, mas por que você está falando isso? Não, é porque eu ouvi o Marco outro dia mencionar. Não, você tem que entender, você tem que conhecer. Então, o mínimo que você tem que fazer é o dever de casa, para você estar preparado para entender as ideias conservadoras. E um ponto legal dessa linha que você está trazendo é as pessoas elas não podem se ater a repetir slogan, não podem se ater a apenas algumas figuras também, né, personalizar uma questão que tem um viés teórico e saber que, na verdade, o nosso compromisso, e aí pode até parecer, às vezes quem está ouvindo pode achar isso daí um pouco de empáfia, mas é um compromisso com a verdade. A busca aqui é pela verdade, que é diferente da mentalidade esquerdista, que é a busca pelo poder. Sim. Então, quando você tem uma finalidade que não é a verdade, vale tudo no jogo metodológico, vale tudo no jogo de manipular dados, de manipular até fatos históricos. Tem a obra do Narlock, né, o Guia Politicamente Incorreto, tem um trecho que ele cita sobre a Revolução Bolchevique, que tem livro de história que distorce propositalmente o número de pessoas que morreram em um determinado ano só para parecer que foi algo brando, né? Ah, foram 500 pessoas, não, foram 500 mil. Você fala... Isso que você está falando é honestidade intelectual. Quer dizer, o cara que realmente quer a verdade, ele não está interessado num projeto pessoal de poder, ele não está interessado em se dar bem, ele não tem compromisso com erro. Então, assim, eu percebi uma coisa, Marco. Aliás, vamos lá. As melhores pessoas que eu conheço, pessoas que eu admiro, que eu olho e falo, caramba, gostaria de ser assim, né? Pessoas incríveis. Todas elas são humildes e nenhuma delas se acha a última Coca-Cola do verão. Quando você olha para
os pavões progressistas é o contrário. O cara repete, né? Tipo o pavão supremo lá do Barroso. Eu sou o máximo. O cara se acha. Existe ali uma coisa até de complexo de Deus. Esses caras querem É uma substituir. mistura de egolatria com narcisismo, com Egolatria, superpoder que eles acham que narcisismo. ele tem. Eles querem substituir Deus. E o cristão tem menos risco disso, porque ele já parte da premissa do pecado original. Todos nós somos pecadores, nós temos que tentar nos aperfeiçoar e nunca vamos chegar à plenitude. Então, já é uma premissa epistemológica mais humilde, mais pé no chão. Então, eu vejo essa turma progressista muito arrogante. Querem substituir Deus. Querem brincar de Prometeus, roubar o fogo dos deuses. Os conservadores, eu olho em volta, vejo pessoas maravilhosas, pessoas humildes, bons maridos, bons pais, bons cidadãos, humildes. O cara não se acha nada disso. Você até vai falar assim, pô, você é um cara do cacete. O cara, não, que isso? Pô, tem 1000 defeitos, não sei o quê. Então, a premissa já é essa. Nós não temos que ter compromisso com erro. Se alguém me provar que eu estou errado num ponto, eu mudo, caramba. Eu não estou aqui para defender o ponto A porque ele é lindo. É porque eu acredito que ele seja verdadeiro. Né? Então, de novo, eu acho que é a questão talvez da humildade. Se largar da busca real, sincera, pelo conhecimento, pela verdade. E quando, já que a gente tocou nesse ponto, você acha que, agora pensando dentro de uma análise recente, até para a gente encaminhar para a conclusão, que já está chegando o horário, mas a situação atual do país, você enxerga com otimismo um panorama? Eu sei que tudo perpassa pelo pleito, pelo momento eleitoral, mas a gente está numa situação muito, muito peculiar, porque se o Bolsonaro ganha, eu imagino que alguma coisa tem que ser feita a nível de reforma dessa estrutura de poder. Quer dizer, não dá. O Poder Judiciário se mostrou um desserviço à República, porque não existe parâmetro para você conter um juiz ativista se a chave está no Senado Federal, na casa da presidência. Então, quer dizer, a gente fez esse desenho institucional e é um desenho ruim. E a gente está pagando caro, muito caro por isso. Então, você enxerga com otimismo, você acha que... E eu não estou nem entrando no mérito de uma Constituição agigantada que fala sobre tudo. Eu não estou nem falando sobre outras reformas que são importantes, mas você acha que a gente vai conseguir reverter isso daí dentro de um cenário mais otimista? Ótima questão. Vamos lá. Eu sou otimista no médio e longo prazo, porque eu acho que está incipiente, porém crescente, esse movimento conservador. E isso veio para mudar as estruturas, para fazer reformas estruturantes, inclusive do modelo que temos hoje de poder e de divisão desse poder. Né? Dito isso, e aí foi interessante que isso enseja uma reflexão que muitas vezes a gente discute nos bastidores até, eu sou um cara prático. Eu mesmo coloquei aqui, eu sou um elo entre os pensadores e o povo. Mas eu tenho uma pegada muito prática, eu tenho o pé no chão. Eu acho que a turma da Torre de Marfim, que está lá na academia pensando conservadorismo, modelo de sociedade, modelo político e o escambau, essa turma que eu leio com todo o interesse, né, muitas vezes eles se perdem e esquecem que tem que descer de vez em quando para a planície. O que eu estou querendo dizer com isso, Marco Antônio? Existe uma ameaça nada desprezível de, se o ladrão voltar à cena do crime, como diz o candidato a vice dele, o Brasil degringolar de vez para uma Argentina, quiçá Venezuela. E aí, qual é o debate de ideias que existe hoje possível numa Venezuela? É game over. Então, com todo respeito aos meus queridos amigos, que eu admiro muito, os conservadores da gravata borboleta, como a gente brinca, com todo respeito a eles, eu acho que às vezes eles pecam por isso, por excesso de descolamento da realidade. Estão numa Torre de Marfim, estão lá divagando e ignorando que os bárbaros estão no nosso portão. E muitos infiltrados de dentro, ajudando a abrir. Já colocaram o cavalo de Troia lá dentro. Então, se a gente não reagir, se a gente não arregaçar as mangas e falar agora é hora de expulsar os bárbaros, nós não temos debate, não vamos ter nada para salvar. Então, assim, a figura para mim que eu talvez mais admire desses pensadores políticos, talvez seja o Edmund Burke. Porque o Edmund Burke ele é tido como o pai do conservadorismo moderno. Só que pouca gente sabe que ele era um liberal Whig. Ele não era do partido dos Tories, que eram os conservadores. Só que ele viu a ameaça jacobina invadindo ali a Inglaterra. E ele falou assim, opa, nós precisamos reagir.
Então ele escreveu Reflexões da Revolução em França, que é o símbolo, o pontapé do pensamento conservador ocidental moderno. Então eu gosto muito disso, assim, ó, vamos deixar diferenças bobas, secundárias de lado, e vamos entender que nós estamos discutindo aqui os bandoleiros tomando de assalto a cidade. Exato. E não vai ser o limpinho com a gravata borboleta que vai expulsar essa corja. Vai ser o Bronco, vai ser o Bolsonaro, o Trump. Entendeu? Então, de novo, o senso de realismo e de urgência e de prioridade me leva à necessidade de combater essa turma para ter um Brasil para a gente pensar em reformar e construir direito. Acho que a Porque gente senão nunca teve numa situação tão clara não em tem. termos de... e até em termos morais, né? Nunca ficou tão claro para que lado ir. Porque a desproporção é um negócio que não dá para você colocar numa planilha. É uma coisa que você consegue sentir. É só você ver. E se você tiver um pouco de conhecimento histórico, né? Isso é a grande preocupação hoje do jovem, né? O jovem vai votar, mas em 2007, quando estava lá o mensalão explodindo, tem gente que né? Tinha 2 anos de idade, tinha 3 anos de idade. É o problema. Por isso que é importante o senso de proporção. Eu acho que muita gente perdeu isso. E o purista que você está falando, parece que ele não tem essa nuance. Ele olha as coisas de uma maneira muito filosófica, abstrata, e ele se sente bem falando na frente do espelho sobre os princípios e os valores que ele defende, mas ele esquece que existe um mundo real debaixo disso, né? Então, eu concordo plenamente. Acho que é importante esse senso de proporção, é o que torna a gente mais humano. Porque se você tira... É engraçado, é que nem discutir aborto, para concluir mesmo. É muito fácil falar de aborto. Aí você coloca um vídeo de uma mulher abortando e o médico tirando pedaços da criança de 6 meses, 5 meses, 7 meses, aí a pessoa fala, nossa, é isso? Então, quer dizer, o papo é quando a pessoa não sabe, e às vezes ela Abstrato. defende com veemência, porque na cabeça dela ela não tem noção São abstrações. são Em vez de abstrações, olhar né? o que A hora que ela tá vê os na tua frente. quartejamentos acontecendo, ela fala, nossa, isso não concordo, isso não é legal. Então, É isso. é Eu preciso dar luto uma pelo dose de Brasil realidade. por empatia em relação ao seu José e Dona Maria. Eu já rodei muito esse país, já fui parado por muita gente que me reconhece. É gente simples, é gente humilde, é gente trabalhadora, é gente honesta. E as pessoas precisam ter uma voz na mídia contra essa corja que quer levar o Brasil rumo a uma Venezuela. Então, de novo, cadê o senso de prioridade dessa turma engravatada? Temos que combater os comunistas, sempre. Fantástico, Consta. Obrigado aí por ter separado um tempo para mim. A hora que eu lançar o curso, eu te aviso. Estou super empolgado. Vai A ser premissa ótimo. do curso é exatamente essa, como não ser manipulado por um esquerdista. Acho que esse é o ponto, né? Vamos tentar transmitir isso daí para o máximo de pessoas possível. E, de novo, obrigado, boa quinta-feira, aproveita muito aí, um beijo para você e toda a sua família. Valeu, Marco Agora, Antônio, um pessoal abraço que a está todos. aqui comigo, eu vou continuar com a Tabita Vaz, do canal Fora da Espiral. Podem